Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso Congerre Digital. É um prazer, uma honra poder estar trazendo você neste momento para falar sobre um tema tão interessante, tão pertinente, que acredito que todas as empresas vão precisar, se já não estão fazendo, ações de contingência para poder passar por esse momento. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Tati. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar a falar hoje com uma pergunta, né? Uma pergunta porque é um momento único que acredito que todos nós estamos passando. Ninguém aqui teve oportunidade de passar algo por essa magnitude, né? Que nós estamos enfrentando, essa pandemia global. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é: o que vocês teriam feito de diferente? O que a sua empresa teria feito de diferente se essa pandemia global tivesse sido prevista por alguém? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Primeira pergunta, por quê? Vocês teriam agido de alguma maneira distinta? Teriam sido feito alguma coisa de diferente por parte da sua empresa se essa pandemia tivesse sido prevista? Essa é uma pergunta. E acredito que, independentemente da resposta de cada um de vocês, né, independentemente de que cada empresa poderia ter feito, quais medidas poderiam ter sido tomadas, quais decisões poderiam ter sido feitas de maneira distintas, independentemente disso, acredito que existam dois elementos muito importantes nesse momento. O primeiro é que não importa aquilo que nós venhamos a fazer agora com relação a essa crise específica, nós estamos trabalhando agora na mitigação desses riscos, na mitigação dessa crise. Ou seja, independentemente daquilo que a gente venha fazer nesse momento, a gente não pôde evitar, não trabalhamos na prevenção e numa forma de evitar essa crise. E a segunda, para mim, que é o ponto mais interessante e que mais me surpreende disso tudo, é que, de fato, essa crise foi prevista. Ela foi prevista em mais de um lugar, por mais de uma pessoa. Isso que eu acredito que seja um ponto mais incrível que me chama muito a atenção. Se nós analisarmos, por exemplo, um livro, que é um livro excelente, qual eu recomendo, o do Hans Rosling, o Factfulness. O Hans Rosling, que é um médico muito famoso, médico estatístico, foi um médico estatístico sueco, já falecido. Nesse livro dele, o Hans Rosling ele previu que entre os 5 principais riscos que ele via no mundo, no futuro, um deles era uma pandemia global. O Hans Rosling teve uma experiência muito grande na África no combate ao ebola. Ele foi uma das pessoas que participaram mais diretamente no combate ao ebola, tanto como médico como estatístico. E não só o Hans Rosling previu essa crise. O próprio Bill Gates, e muita gente já teve acesso ao TED que o Bill Gates fez, muito possivelmente até baseado nesse livro do Hans Rosling, uma vez que o Bill Gates considera esse livro como o segundo melhor livro que ele já leu até hoje, só ficando atrás de um livro excelente do Steven Pinker, o Enlightenment Now, em português é Iluminismo Agora, do Steven Pinker, que também é um livro muito interessante, e ambos esses livros mostram quão pouco nós conhecemos de fato sobre o mundo, né? O quão pouco nós conhecemos sobre o mundo e como que vários investimentos e quantas coisas são feitas para combater riscos que são riscos incorretos, riscos que vamos dizer que não são os riscos principais que o mundo enfrenta. E fora esses dois, nós tivemos vários outros exemplos de pessoas que citaram a existência, citaram a possibilidade de uma pandemia global por meio de um vírus extremamente contagioso, um vírus que iria afetar o sistema respiratório, um vírus da família do influenza, da família do coronavírus, que deveria acontecer nos próximos anos, e que tem uma magnitude muito grande, com potencial de matar até 30 milhões de pessoas no mundo, segundo essa expectativa. Eu espero, tenho confiança e acredito que não vai ser o caso do coronavírus, mas será que não estaremos diante de novas pandemias, de novos riscos que possam acontecer no futuro com uma maior magnitude? Quando eu digo aqui que ninguém viveu isso, é que de fato ninguém, acredito que esteja nos ouvindo, presenciou, estivesse vivo ou com a capacidade de lembrar na época quando aconteceu a última pandemia global, em 1918, da gripe espanhola, que foi num momento muito delicado, ao término da Segunda Guerra Mundial,
essa pandemia estima-se que ela tenha matado de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo, que seria equivalente a 5, 6% da população mundial na época. Ou seja, uma pandemia de uma grande magnitude e que aconteceu há cerca de 100 anos. Ou seja, de 100 anos para cá, nós não tivemos exemplos de pandemias globais, ou exemplos dessa magnitude. Então, ficar falando somente de riscos, trazendo para a gente essa realidade do coronavírus, a gente vai estar pegando somente um exemplo muito extremo de risco aqui para falar. Então, eu vou me ater muito mais a gente falar de outros tipos de risco que nossas empresas podem estar enfrentando e enfrentaram ao longo do tempo, né? Existem riscos de diversas magnitudes, diversos tipos, diversas origens, diversas durações, diversos impactos, né? Nós temos riscos naturais, de desastres naturais, que todos nós já passamos de algum modo. Então, riscos relativos a terremotos, furacão, enchentes, alagamentos, riscos que muitas das nossas empresas não foram impactadas porque o Brasil não tem tantos desastres naturais, mas certamente algumas multinacionais já foram, ou nós já tivemos algum impacto por conta de não fornecimento de produtos importados por conta desses desastres naturais. No cenário agrícola, um muito comum, por exemplo, são as geadas, né, que afetam muito a produção, as secas, que afetam muito a produção, a produtividade na lavoura, enfim. São riscos naturais, riscos que podem causar crises naturais. Crises naturais que podem nos afetar muito. E outros tipos de crises não naturais, né? de não desastres naturais. E aqui nós estamos falando de crises causadas pelo homem, como desastres aéreos, ataques terroristas, greves. Nós tivemos há 2 anos a greve dos caminhões e foi uma crise realmente bastante significativa que a gente teve, que afetou a cadeia de mercado como um todo. E outros diversos tipos de crises. Crises de produtos, qualidade de produto, produtos que foram fornecidos fora das especificações, produtos que foram fornecidos com certo tipo de contaminação, crises de processos, crises pessoais, ou seja, crises que foram criadas por pessoas, ou seja, alguma declaração que foi feita de uma maneira não adequada, algum posicionamento que foi feito de uma maneira não adequada que possa ter gerado uma crise reputacional e outros diversos tipos de crise. Ou seja, existem diferentes tipos de origens, durações, impactos. Mais uma coisa, Tati, que eu trago para vocês aqui, que toda crise gera um prejuízo. Eu acredito que existem várias coisas em comuns entre as crises, e uma delas é que toda crise gera prejuízo. Pelo menos num cenário de curto e médio prazo, toda crise vai gerar um prejuízo. Quando eu digo cenário de curto e de médio prazo, é porque existem empresas que elas conseguem gerenciar tão bem as suas crises que elas conseguem até ter um benefício relativo a esse gerenciamento. E eu acredito que nesse caso específico nosso do coronavírus, vão ter vários benefícios que nós vamos ter também, benefícios em eficiência, benefícios em sistemas de trabalho. Eu acho que muitas das empresas que deveriam ter feito várias coisas ao longo do tempo acabaram tendo que fazer na marra e por conta do corona, e eu acho que isso vai gerar eficiência. Eu estava lendo esses dias aqui o sistema judiciário, por exemplo, que está com uma maior produtividade, né? Uma maior produtividade, ou seja, por uma série de razões. Uma das razões que eu vejo você não está tendo que ter aquele deslocamento, quem mora nas cidades grandes, 1, 2 horas para chegar no trabalho, mais 1, 2 horas para voltar, aquele estresse, você já acorda, aqueles que conseguem trabalhar de casa de uma maneira eficiente, acordam, dali a tempo já estão começando a trabalhar, enfim, tem uma produtividade maior. No caso do sistema judiciário, não tem interrupções, então, um maior foco, enfim, tem conseguido. Então, eu acho que vão ter alguns benefícios relativos a essa crise, mas não há dúvida de que toda crise gera um prejuízo. Por quê? Porque não só um prejuízo relativo à crise em si, não só um prejuízo relativo aos danos que aquela crise possa causar, mas outros danos indiretos, como os esforços, a distração que a crise leva, né? Então, tem aqueles esforços, a distração. Então, você pega, por exemplo, aquele diretor de vendas, que deveria estar focado em vender os produtos ou em coordenar seu time de vendas para poder crescer a empresa, para poder buscar o crescimento. Ele está focado, sentado como parte de um time de crise para tentar conseguir conter
aqueles danos, conseguir fazer a continuidade do negócio, enfim, é uma distração, é uma perda de foco daquele trabalho. Então, o que eu diria? Que toda crise, de um modo ou de outro, ela gera um prejuízo. Porque quando você está dentro de uma crise, você está querendo sair dela, todos os seus esforços, todo o seu foco está em sair dessa crise da forma mais rápida e da maneira mais ilesa possível. Então, diante disso, a segunda pergunta que eu trago aqui é qual é a melhor forma de se enfrentar uma crise? E aqui, de novo, tentando sair um pouco da questão do coronavírus, da pandemia global, mas tentando trazer um universo mais palpável, um universo mais realista de crises menores que nos assolam ao longo do tempo. Qual a melhor forma de se enfrentar uma crise? E aqui, eu acho que a melhor forma de se enfrentar uma crise é uma forma muito óbvia. A melhor forma de se enfrentar uma crise, como eu vejo, a forma mais barata é não ter que enfrentá-la. Ou seja, é uma questão muito óbvia. Você não ter uma crise, você não precisar enfrentar uma crise, sem dúvida nenhuma é a melhor forma de enfrentá-la, porque é a forma mais barata. Qual é a forma? É a forma de prevenir essa crise. A maior parte das crises, até onde eu entendo, na minha opinião, elas são preveníveis. Elas são previsíveis ou até evitáveis. Ou seja, você consegue prevenir. Por uma série de formas você consegue prevenir uma crise. E, ainda que você não consiga prevenir uma crise, por muitas vezes você consegue antecipar essa crise. Você consegue antecipar a existência dessa crise. E com isso você consegue mitigar essa crise da melhor forma possível. Por meio do quê? Por meio de uma boa preparação. Há alguns anos, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do ex-prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani. Uma palestra muito interessante, na qual ele comentou, ele era o prefeito de Nova York no momento do ataque às Torres Gêmeas, ou seja, um momento muito crítico, né, um momento histórico, e ele era o prefeito de Nova York naquela época. E ele comentou as formas que foram conseguidas combater daquela crise, qual que é a recomendação que ele deu. O Rudolph Giuliani disse o seguinte, que Nova York já estava preparado, já tinha um protocolo de combate a crises que tinha sido inspirado, acredito que em Chicago, em outras cidades, e aquilo vinha sendo feito e renovado e treinado de uma série de formas. Quando aconteceu a crise, por mais problemas que tivessem acontecido, muita coisa deu certo porque já havia aquele protocolo. Então ele coloca como duas coisas que você tem que ter em consideração sempre numa preparação de uma crise. A primeira é, prepare-se muito. Se prepare muito de uma maneira adequada, de uma maneira incansável. Então ele colocou relentless preparation, relentless planning para uma crise. E a segunda coisa que ele colocou é, sempre tenha em mente que sempre vai acontecer algum problema inesperado, algo que você não está pensando. Então ele colocou o seguinte, relentless planning and shit will always happen. Ele colocou nessa apresentação. Então, isso me leva a crer o seguinte, que apesar de você ter uma preparação, apesar de você ter um planejamento muito bem feito, é importante você ter o quê? Adaptabilidade, flexibilidade, saber que você vai precisar, muitas vezes, ao longo do caminho, ser flexível e se adaptar. Isso, eu acredito que não seja só com relação à crise, mas com toda forma que a gente enfrenta o nosso dia a dia hoje, né? Muita gente gosta de usar essa expressão do VUCA, né? Que vivemos num ambiente VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu acredito que isso seja uma realidade que a gente não vai conseguir se afastar dela, tendo em vista toda a velocidade das coisas acontecem, todas essas incertezas e a flexibilidade que nós temos que ter para nós estarmos confortáveis numa situação de desconforto sempre, né? Então, eu acredito que essa seja uma forma que deve ser uma mentalidade que deva ser utilizada e levada em consideração nesses momentos de crise, né? E por que isso não é feito, né? Nós sabemos, se essas crises foram previstas, né? Foram previstas por tanta gente. Se o Bill Gates, que é o cara mais rico do mundo, um dos empresários mais famosos, falou isso num TED, com milhões e milhões de acessos, né? No qual ele coloca o seguinte, é muito, muito interessante esse TED dele, que ele diz o seguinte, todos os milhões e bilhões e trilhões que foram investidos a combate ao terrorismo, por exemplo, ou em guerras, ou em armamentos militares, né? E quantas pessoas, de fato, nos últimos 15, 20 anos, desde o ataque às Torres Gêmeas, morreram em ataques, quantos americanos morreram em ataques terroristas,
nos últimos anos, né, por conta desses investimentos e que justificasse esses investimentos todos. É claro que muita gente vai poder dizer, olha, não morreu por conta dos investimentos, né? Então tem aquela história do gerente do banco que disse, olha, não preciso mais, eu posso dispensar os seguranças aqui porque eu não tive assalto nos últimos anos, né? Mas ou você não teve assalto porque você tinha os seguranças. Então, esse balanço é difícil saber. Mas, de todo modo, uma coisa que é muito incrível é o quanto foi se gasto em combate a terrorismo, em guerras, em armamentos, e o quão pouco foi gasto no sistema efetivo, sistema público efetivo de saúde, para o combate de uma potencial pandemia global que iria assolar o mundo de acordo com essas expectativas, né? Então, o que o Bill Gates traz, e que é muito interessante a gente ter como uma analogia e pensar para dentro da nossa empresa, por nossa forma de sistemas de gerenciamento de risco e de sistemas de gerenciamento de crise, o que ele traz é que o grande problema não era que havia um sistema de combate a pandemias que não ia funcionar, um sistema de combate a pandemias mal feito. O maior problema é que não havia sistema nenhum de combate. Ou seja, cada um por si, trabalhando de uma maneira que não era uma maneira coordenada, sem você poder atentar para detalhes específicos de como se prevenir isso, ou ainda que já acontecesse, como você conseguiria mitigar isso da melhor forma possível em termos de uma pandemia global. O que nós sabemos que estamos vendo, vivendo e vivenciando, que se não foi feito de uma maneira muito mal feita nesse momento. Ou seja, os riscos e os investimentos que fazemos não são compatíveis. E aqui eu pergunto a vocês, e deixo essa pergunta provocativa, quando nós fazemos os orçamentos das empresas, né? Quando participamos dos orçamentos, das análises e das projeções, será que os investimentos, os orçamentos estão adequados para combater os riscos corretos? Né? Será que isso tem sido feito de uma maneira correta? E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu trabalhei por mais de 20 anos em duas multinacionais americanas, com foco, eu trabalhei em diversos segmentos, mas com foco muito específico na área agro. Então, eu tenho um certo conhecimento desse universo agrícola. A primeira empresa que eu trabalhei, a DuPont, e também com no segmento do agronegócio, e após a fusão com a Dow e com a Pioneer, ou Pioneer Sementes, a formação da Corteva, eu trabalhei no departamento jurídico, eu saí de lá como diretor jurídico América Latina para a Corteva, e trabalhei, depois saindo da Corteva, eu trabalhei numa outra empresa multinacional norte-americana, que também é muito querida no segmento agro, a GCO, muito conhecida pelos tratores, né, pelas marcas Massey Ferguson, Valtra, que tem uma presença muito grande no setor sucroalcooleiro, e outras marcas, e trabalhei no departamento jurídico dessas empresas, e ao longo desses 20 anos eu vivenciei diversos momentos de crise, Tati, diversos momentos de crise. Alguns dizem que a história do Brasil é contada de tragédia em tragédia, né? E eu diria que as histórias de multinacionais e das empresas no Brasil e dos departamentos jurídicos é contada muito de crises em crises de diversas formas, né? E eu pude acompanhar, e isso nos levou, na DuPont, há cerca de 10 anos, a gente criar na parte jurídica uma posição da qual eu acredito que eu tenha sido pioneiro, e não acredito que existam muito mais dessas posições ainda até hoje no Brasil, que é a posição de gerente de riscos jurídicos e de compliance. Por quê? Porque essa foi uma forma que nós encontramos na DuPont, na época, de tentar ter uma melhor aproximação ao gerenciamento e à calibração dos riscos, para tentar reduzir um pouco dessas distorções de percepção que a gente tem. E aqui, quando eu falo de distorções de percepção de risco, essa é uma coisa que não acontece somente nas empresas. Isso aí é refletido como nós, pessoas, temos uma abordagem muito, muito estranha para gerenciamento dos nossos próprios riscos pessoais. Eu não sei, Tati, eu vou te perguntar, você tem medo de avião? Eu, por exemplo, tenho medo de avião. Eu não tenho medo de avião, não. Tenho receio, mas não tenho medo, não.
Não tem medo. Muita gente tem, né? Eu tenho um pouco de medo de avião e eu acredito que muita gente tenha medo de voar. Então, às vezes, a gente tem pessoas que saem, pegam um carro lá e estão em São José do Rio Preto, por exemplo. Pegam um carro em São José do Rio Preto, vêm aqui para São Paulo e aqui pegam o voo. E tem muito medo de voar. Muito mais medo de voar do que do trajeto de carro de São José do Rio Preto até São Paulo. Quando nós sabemos hoje que o risco de um acidente de carro é muito maior do que o risco de um acidente aéreo. Mas a forma que o nosso cérebro é formatado, essas questões comportamentais nossas, elas são inexplicáveis e elas distorcem a realidade dos riscos da forma como nós percebemos. Por quê? Porque existem diversos fatores assim. Nós tendemos a acreditar que vão acontecer riscos que já aconteceram com a gente, que vão se repetir, ou riscos que estão mais próximos de nós. Mais próximos de nós, seja porque algum parente vivenciou, ou porque estão na mídia, né? Porque estão na mídia. Então, um acidente aéreo é coberto na mídia de uma maneira muito mais forte do que um acidente corriqueiro, de um acidente de trânsito, né? E ainda nós estamos falando, por exemplo, de acidente de carro, quanto que é investido em estradas, em segurança de estradas. Eu estava vendo um dado dos Estados Unidos, de quanto que é investido, por exemplo, para poder reduzir de 1.000 para 500, por exemplo, o número de mortes em acidentes de trânsito, quando, se metade desse valor fosse investido, por exemplo, numa educação alimentar nos Estados Unidos, reduziria muito o problema da obesidade da população com uma melhor dieta alimentar e reduziria não sei quantas, 10, 15, 100 vezes esse número de redução que teria com acidentes de trânsito em acidentes cardiovasculares, em acidentes cerebrais, né? Enfim, diabetes, esse tipo de outras doenças que matam muito mais que o acidente de trânsito. Ou seja, essa questão da percepção do risco é muito importante, porque nós temos a tendência a subvalorizar, a menosprezar determinados riscos que tendem a acontecer com maior frequência e a supervalorizar determinados riscos que tendem a não acontecer ou acontecer com uma menor frequência. Então, qual é a forma de reduzir tais distorções em sua empresa? A forma que eu entendo que seja, Tati, é uma forma de um bom gerenciamento de risco. Tá? Eu acredito que um bom gerenciamento de risco seja uma forma de conseguir reduzir essas distorções e poder entender quais de fato são os riscos que podem vir a impactar o sucesso de uma estratégia numa empresa, né? Então você tem a estratégia traçada pela empresa e você tem todo aquele range, toda aquela amplitude de riscos que podem acontecer, que podem impactar negativamente aquela estratégia, e muitos desses riscos a gente desconhece. A gente vai naqueles dois princípios, né? Que eu costumo dizer que é o princípio do vamos que vamos, né? Fé em Deus que vai dar tudo certo, vamos lá, nem brinca, não me traga má notícia, por favor, vamos dar certo, vamos fazer acontecer, e de repente aquele, meu Deus do céu, e agora isso aconteceu, o que nós fazemos? Né? Quem que podia esperar, ou até imaginava que isso pudesse acontecer, mas não esperava que fosse agora, ou, meu Deus do céu, quem que esperava um dólar a 5 e pouco, não era possível que pudesse ter um dólar a 5 e pouco, ou isso aí era obrigação do diretor financeiro prever, e o diretor financeiro fala, não, isso era obrigação do meu tesoureiro, não, isso aí é uma circunstância que não estava na minha cabeça. Ou seja, será que um gerenciamento de risco, no qual isso pudesse ter sido avaliado, previsto, poderia ter minimizado esse risco? Será que um gerenciamento de risco apropriado poderia ter trazido ferramentas de mitigação desse risco? Como um hedging, por exemplo, nesse caso específico, ou como maior proteção? Será? É possível que sim, é possível que não, mas talvez um gerenciamento de risco que seja proporcional ao tamanho da empresa, alinhado com as demais atividades que estejam sendo feitas na empresa, de uma maneira ampla, de uma maneira conectada com tudo, né? E não aqueles silos que às vezes acontecem nas empresas. Então, o departamento jurídico, ele pega os silos do departamento jurídico e ele ali só vê os riscos que acontecem naquela área. A IT faz a mesma coisa, o departamento de informações tecnológicas, o departamento de RH, área de vendas, todo mundo, às vezes, com condição de olhar somente para dentro do seu silo, dentro do seu espaço, sem que isso seja feito de uma maneira compreensiva, de uma maneira ampla, ou um gerenciamento de risco dinâmico que possa ser
perdurar ao longo do tempo e possa prever circunstâncias novas que aconteçam num cenário como esse, que está sempre mudando a todo instante. Né? Então, eu acredito que um sistema de gerenciamento de risco apropriado, ele vai identificar, dentre outras coisas, vai auxiliar a identificar as vulnerabilidades da empresa de acordo com os tipos de risco que as empresas têm. E isso vai fazer com que as empresas possam estar preparadas com um programa de gerenciamento de crise que pode parecer algo muito complexo, mas que na verdade não é. E com um investimento muito alto, que na verdade também não é, especialmente se comparado a você não ter um programa de gerenciamento de crises bem feito no momento em que uma crise aparece. Né? Então você tem o plano, tem as pessoas, tem os recursos, você poder conseguir identificar de antemão quais os principais riscos que possam existir, que sejam inerentes às atividades daquelas empresas, porque são riscos distintos. Uma empresa que é uma mera importadora e revendedora de produtos, ela tem determinados riscos. Uma empresa que é uma empresa que tem a manufatura, ela tem outros tipos de riscos. Então, essa questão cabe uma análise específica de acordo com as características daquela empresa em si. Porque existem diversos tipos. Nós estamos falando de riscos estratégicos, riscos mercadológicos, riscos operacionais que envolvem infraestrutura, riscos financeiros, ou até mesmo os riscos reputacionais, né, e jurídicos e de compliance. Reputacionais são riscos assim incríveis, né? Tem aquela frase famosa do Warren Buffett, né, que dizia o seguinte: você leva 20 anos para construir uma reputação e você consegue perdê-la em 5 minutos. Eu te diria que hoje em dia você consegue perdê-la em 5 segundos, né? Ou 5 palavras no Twitter mal colocadas, você consegue destruir a reputação de uma empresa de uma hora para outra. Ou seja, são cuidados que hoje você tem que ter, e a empresa não pode se dar o luxo, no meu modo de ver, de economizar nisso, porque isso, além de poder gerar um risco muito grande, isso é uma questão fundamental para a sobrevivência da empresa, para a manutenção do direito dela de operar e para fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer negócio com aquela empresa, né? A reputação seja colocada de uma maneira a atrair pessoas a fazer negócio e não a repelir, né? Como a gente viu vários exemplos que aconteceram ultimamente. E, por fim, riscos jurídicos e de compliance, que eu queria abordar com um pouquinho mais de detalhe, que é a minha área de especificação, que é a minha área de formação. Tá ok? Perfeito, Alexandre. Acho que quando a gente para analisar todos os cenários, e como você disse, né, todos eles com previsibilidade, mas ainda assim a gente sempre... Acho que o brasileiro, ele é meio que gosta de pagar para ver, né? Aí ele paga bem alto para isso, às vezes, né, o negócio dele é totalmente colocado em risco por causa desse mindset de não se preparar para momentos de crise, para momentos, né, de dificuldades que qualquer negócio, qualquer empresa pode passar, né? O brasileiro, ele tem um pouco desse comportamento, né? Tem, eu acredito que sim, tá? Acho que a tua pergunta, o teu comentário é muito interessante. Eu já procurei entender nessa questão da cultura da abordagem do risco do brasileiro, né? E eu acho que a gente tem essa cultura mesmo por várias razões, uma razão cultural mesmo, né? Desde da questão da formação da sociedade brasileira, nós voltarmos lá atrás, no início, né? Dessa questão da colonização. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito mais relevante com relação a isso, que é uma questão de sorte que nós temos no Brasil. Por que eu digo uma questão de sorte? Cerca de 85% a 90%, aqui eu estou tomando como base os Estados Unidos, tá? E aqui não sei se é um bom exemplo, né, pelo que nós estamos vendo hoje com relação ao combate ao coronavírus, mas tendo visto o número de mortes, né, que aconteceram lá, eu estava usando o exemplo das Torres Gêmeas, já morreram 80 vezes mais pessoas por Covid, né, do coronavírus nos Estados Unidos, do que nas Torres Gêmeas até aqui. Ou seja, aquela questão da discussão que nós falamos, né, dos investimentos. Mas a questão dos Estados Unidos é que de 85% a 90% da população americana vive em uma área de risco hoje. Seja risco de incêndios, seja risco de furacão, risco de tornado, risco de ataques terroristas, risco de alguma coisa, ou seja, de 85% a 90% terremoto,
né? Então você tem hoje, a população acaba sendo de algum modo preparada para aquilo, né? Então você vai, por exemplo, para o Japão, em Tóquio, quando tem um terremoto, por exemplo, as pessoas, se você é um estranho, você está lá, quem já teve a oportunidade de estar no terremoto, por exemplo, trabalhando em Tóquio, você vai ver que enquanto a gente começa a se desesperar, eles estão parados e muitos continuam trabalhando, colocam um capacetinho, continuam estão preparados, tem aquela cultura daquilo ali. Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito dessa cultura de endereçamento de risco. Então, a gente acaba fazendo o que você falou, paga para ver, né? Faz o sinal da cruz, torce para não acontecer, e quando acontece, a gente acaba tendo que usar a nossa própria flexibilidade, né? O jeitinho brasileiro, para poder se adequar àquela situação, mas que de longe não é ideal. De longe não é ideal, porque isso, para acontecer, acontece a um custo muito alto, pode acontecer a um custo muito alto, né? E aqui, entrando especificamente com relação à questão dos riscos jurídicos, Tati, tem uma coisa muito interessante que é conhecida como paradoxo do departamento jurídico. O que é esse paradoxo do departamento jurídico? Os departamentos jurídicos tendem a ser muito enxutos, né? Os departamentos jurídicos das empresas, muito pequenos, com pouca gente, muito enxuto, e com um volume de trabalho muito grande. Então, o que acontece? Você tem um volume de trabalho muito grande, os departamentos jurídicos, os advogados, as pessoas inundadas com aquele volume de trabalho, então elas passam o tempo todo quase que focadas naquelas atividades diárias, apagando incêndio diariamente. E deixam de fazer uma abordagem holística com relação aos riscos que podem impactar aquela empresa especificamente. Ou seja, por conta de estar envolvido naquelas atividades, apagando o incêndio no urgente, deixa de ver o que é o importante. E o que acaba acontecendo? Um desses problemas, esses riscos que não foram vistos, não foram avaliados, acabam se materializando. E aí acontece uma crise, acontece um grande problema. Então, todo o departamento passa daquelas atividades rotineiras a também englobar o endereçamento daquele problema que aconteceu. Ou seja, quando você já tinha atividades diárias, quando você já tinha incêndio para apagar, hoje você tem um incêndio ainda maior. E com isso você faz com que você pare de ver demais ainda aquilo que é importante. Novos riscos passam a se materializar. Então você fica girando naquele ciclo vicioso, naquele paradoxo do departamento jurídico, que é cada vez mais aparecer mais trabalho, cada vez mais você tem menos tempo para poder dedicar aquilo que é importante, cada vez mais o importante vai gerando novos riscos e aquilo vai se materializando e vai gerando esse paradoxo do departamento jurídico. Por quê? Por um lado, nós temos hoje cada vez mais demanda de trabalho, legislação cada vez mais complexa, empresas atuando com novos produtos, novos modelos de negócio, uma série de coisas que precisam ter um suporte jurídico maior para poder conseguir fazer a roda girar. E, por outro lado, você tem uma pressão por redução de custo, você tem uma pressão por eficiência, você tem uma rotatividade muito grande dentro desse departamento jurídico com menor experiência ainda. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo que o trabalho cresce muito, você tem um menor recursos. Recursos não conseguem corresponder a essa demanda incremental de serviço. E como que você quebra um paradoxo como esse? Tá? O que eu fiz? A forma que eu tentei atuar no departamento, como líder do departamento jurídico da Dupont, Corteva e depois da GCO, foi com uma mudança de mentalidade. A primeira mudança de mentalidade que eu fiz e que eu tentei implementar, tendo em vista essa minha formação jurídica de compliance e também de gerenciamento de risco, foi uma mudança de mentalidade. Então foi, a partir de hoje, nós não pensamos com a cabeça daquilo que eu considero o advogado pura e simplesmente. E aqui, eu peço a todos que não considerem nenhum menosprezo ou nenhuma. Quando eu digo aqui, nova mentalidade, é que eu tento pensar no trabalho com uma mentalidade de gerente de riscos jurídicos e não mais de advogado. Tá? E aqui, o que eu coloco como um diferencial nisso, no meu modo de ver? Basicamente, seriam 3 coisas. Tá? Então, os departamentos jurídicos, da forma que eu procurei atuar, tanto na Dupont como na GCO, eram baseados em tripé. Basicamente é o seguinte: o primeiro item é realmente uma parceria estratégica do negócio. Tá? E aqui, uma parceria estratégica, eu brinco aqui, eu tenho uma regra que eu chamo a regra do Brad Pitt, que é mais ou menos o seguinte: não adianta, todo lugar que eu vou,
todo lugar que eu vejo, todo escritório que eu, como cliente, quando eu contratei centenas de escritórios ao longo de 20 anos, todo escritório que vinha fazer entrevista comigo falava o seguinte: qual que é o meu diferencial? Eu sou um parceiro estratégico do negócio. Ou seja, era uma frase que praticamente tinha que constar em todos. Nós somos diferentes, nós de fato entendemos a realidade do cliente, nós entendemos. Então, esse tipo de coisa, mas na hora que ia entregar o serviço, não entregava aquilo que tinha prometido. Era um serviço como outro qualquer. Por quê? Porque não tinha essa visão do negócio. Não tinha, de fato, essa questão da parceria estratégica. Quando eu brinco regra do Brad Pitt, não adianta eu chegar para você, Tati, chegar para vocês e falar: olha, eu sou o Brad Pitt, eu pareço o Brad Pitt. Vocês estão vendo que eu não sou o Brad Pitt, eu não pareço o Brad Pitt. Então, para eu poder ser percebido dessa forma, eu teria que tomar uma série de providências. No meu caso, nascer de novo. Mas eu teria que tomar uma série de providências, né, para poder ser visto como Brad Pitt. Ou seja, para eu ser visto como um parceiro estratégico do negócio, eu tenho que, de fato, ser percebido dessa forma. E só vai acontecer isso se, de fato, a área de negócio vir que eu estou entregando valor. Se eu estiver agregando valor, eu vou ser bem-vindo. Se eu for no departamento jurídico que for uma barreira para se fazer negócio, o que vai acontecer? A área de negócio vai me deixar mais afastado possível. E quanto mais afastado eu estiver do negócio, menos eu vou estar entendendo da estratégia. Quanto menos eu entender da estratégia, menos valor eu vou conseguir agregar, de modo a gerenciar os riscos que podem impactar negativamente a consecução daquela estratégia. Ou seja, eu não entendo do negócio, por isso eu falo um monte de besteira e crio um monte de dificuldade. O negócio não vê nenhum valor que eu esteja agregando, então tenta me manter o mais longe possível. Então é um círculo vicioso que tem que ser quebrado, de modo que o advogado não seja um concierge jurídico da empresa, mas que o advogado de fato seja um parceiro estratégico. E como se fazer isso? Tem que ter uma forma de calibração de risco. E essa forma de gerenciamento de risco através da calibração. O que eu digo como isso? Qual que é o exemplo que eu gosto de dar? Tati, se você tivesse que dirigir teu carro, eu não sei se você dirige, mas para vocês que dirigem o carro, se vocês tiverem que dirigir por 100 quilômetros da sua cidade até uma cidade próxima a 100 quilômetros de distância, qual é a velocidade que vocês dirigiriam se eu te dissesse que o seu freio vai funcionar em 80% das vezes que você pisar nele? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Ou seja, muito provavelmente, você dirigiria muito devagar, certo? Você dirigiria muito devagar porque você não sabe se o seu freio vai funcionar quando você precisar dele. Só que tem gente, Tati, que prefere dirigir rápido igual. E pensando, quero crer que 80% é um bom número, ou vou torcer para o meu freio funcionar se eu precisar dele. E eu vou continuar acelerando normal. Mas se seu freio não funcionar? Se ele não funcionar, aí eu vou ver o que eu faço. O que você comentou há pouco tempo, pagar para ver, né? Ou seja, aí eu vejo, aí vai ser um problema, eu vejo o que eu vou fazer. Então, o gerenciamento de risco, o que ele é? Ele é um sistema de freios que vai te garantir que ele vai funcionar e vai permitir com que você acelere o seu carro mais rápido. E é isso que eu gosto de defender. As pessoas não conseguem, muitas vezes, entender a vantagem competitiva que elas têm através de um bom sistema de gerenciamento de risco. Então, um advogado que consegue identificar onde, de fato, tem o problema da empresa, quais são os riscos que ele tem que endereçar, onde que ele tem que dedicar o tempo dele, as atividades do departamento jurídico, naquilo que é importante, não somente naquilo que é urgente, ele, de fato, vai estar agregando valor para um negócio, de fato vai ser considerado um parceiro estratégico, porque ele vai estar ajudando a diminuir a amplitude dos riscos que podem dar errado e impactar a estratégia daquele negócio. Se ele conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, ou seja, de uma maneira que consiga de fato ser produtiva, um parceiro estratégico, com gerenciamento de risco apropriado, trabalhando de uma maneira eficiente, eu não tenho a menor dúvida que esse departamento jurídico de um centro de despesas vai ser um centro de lucros para aquela empresa. Essa é uma coisa que eu tenho uma absoluta fé em que isso é uma verdade absoluta de como que um departamento jurídico pode estar trazendo e gerando vantagem competitiva para a empresa. E tem que ser de uma forma eficiente. O que é uma eficiência do departamento jurídico? Como é que a gente
pode trabalhar com uma maior produtividade. Muita gente acha que maior produtividade é fazer melhor aquelas atividades que já são feitas. Mas você não consegue ter uma produtividade de fato maior simplesmente só fazendo melhor aquilo que você faz. Você tem que eliminar tarefas, você tem que fazer de maneira distinta. Então, quando a gente trabalha em melhoria de produtividade, uma das formas que eu vejo de se trabalhar com melhoria de produtividade é você pegar um determinado processo e você eliminar ele, você explodir ele e você reescrever ele da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Eu chamo aqui a regra dos 4 baldes, que eu brinco, você tem que entender quais atividades que no departamento jurídico não, ou aqui, serve para RH, por exemplo, também, ou serve para outras áreas de função. Quais atividades que não devem ser feitas de jeito nenhum, que são desperdícios. Atividades que devem ser eliminadas, que são inúteis para a consecução da estratégia da empresa. Quais são essas atividades e colocar no primeiro balde? O segundo balde quais as atividades que devem ser feitas, que são necessárias, mas não pelo nosso departamento em si, que podem ser terceirizadas para outros departamentos. Quais atividades que a área jurídica faz hoje, que a área de negócio poderia fazer, que a área de RH faz, que a área de negócio poderia fazer. Tá? Essas são as atividades do segundo balde. O terceiro balde são atividades, por exemplo, no caso do departamento jurídico, que são de responsabilidade do departamento jurídico, mas que de uma maneira mais eficiente possam ser terceirizadas, em vez de ser feitas internamente, que tem um monte de situações como essa. E a quarta são aquelas que têm que ser feitas pelo departamento jurídico, que não podem ser terceirizadas, que é mais eficiente serem feitas internamente, e aí qual é a forma de simplificar e estandarizar essas atividades. Eu vejo eficiência, por exemplo, como você está fazendo, dentro de um determinado nível de qualidade desejado, determinada atividade no menor nível possível dentro da organização. Então, se eu consigo, como diretor jurídico, se tem uma determinada atividade que um gerente jurídico consegue fazer com uma igual qualidade, ele deve fazer. Se tem um advogado que consegue fazer essa atividade, ele deve fazer, e assim por diante, para você poder ter a maior eficácia possível dentro de um departamento. Então, resumindo, é você fazer as coisas certas antes de você fazê-las da maneira certa. Ok? E aqui, por exemplo, se a gente for trazer como que um sistema de gerenciamento de risco bem sucedido pode ajudar, e aqui eu estou tomando um exemplo só pequenininho da área de compliance, por exemplo, dentro de um universo maior jurídico, de um universo maior de gerenciamento de risco dentro de uma empresa. Quais são os benefícios do gerenciamento adequado de riscos de compliance? Você tem uma empresa, a sua empresa pode ser vista ainda como mais ética e mais íntegra do que já é, ou seja, atratividade para novos negócios. Você mantém aquilo que é chamado business as usual, ou seja, sem interrupções de negócio, de distrações. Eu já tive contato, por exemplo, na área de compliance com empresas que foram envolvidas com problemas de corrupção ou lava-jato, outras áreas. Enquanto você está no meio dessa crise, você não faz outra coisa ou dedica outro esforço para não ser especificamente para sair dessa crise. E você acaba tendo que gastar milhões de reais em sistemas para você poder fazer com que dali para frente você não volte até aquela crise. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que nunca foi tão fácil conseguir que a matriz aprovasse meu investimento para o sistema de combate a incêndio da metade do galpão que não pegou fogo. Ou seja, para a metade que sobrou, todo mundo está me dando dinheiro para poder investir no sistema de incêndio. Agora, antes de pegar fogo, eu não conseguia investimento nenhum para fazer isso. Então, muitas vezes, é preciso que aconteça uma desgraça com a empresa para que ela tenha que, então, condições de investir dinheiro, aquelas reatividades que as empresas fazem depois que o problema aconteceu. Será que não é mais fácil evitar que esse problema aconteça? Outros exemplos, você consegue preparar a sua empresa para melhores fusões e aquisições com um programa de integridade bem feito, menor risco de fraudes internas. Hoje, estima-se que de 5% a 6% do faturamento interno de uma empresa hoje seja desviado por fraudes internas, ser cometidas por funcionários sozinho ou em conluio com o terceiro. Ou seja, se você tem um sistema de cultura de integridade bem feito e você consegue reduzir isso, cada um de vocês pode estar pensando hoje quanto que é 5% do seu faturamento bruto e, em média, mundialmente, esse valor é desviado por fraudes internas anualmente. Então, um programa robusto de integridade, de cultura de integridade, pode ajudar, de fato,
a conseguir reduzir esse custo. E fora os outros benefícios que você pode ter com relação à questão de compliance, se você, especialmente na parte reputacional. E aqui, Tati, para finalizar, como que a gente pode estar ajudando vocês, ajudando as empresas? No maior controle de riscos jurídicos e de compliance, que podem ajudar numa melhor tomada de decisão e na redução de incertezas nas questões estratégicas, para fazer a sua estratégia ser mais eficaz, seus processos mais efetivos, operações mais eficientes e numa maior produtividade. Ou seja, o que é a maior produtividade? Não é fazer mais com menos, é te ajudar a fazer menos com menos. Essa que é a ideia, né? Para uma maior produtividade. E poder te dar uma maior vantagem competitiva. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, Tati. Eu trabalhei, conforme eu falei, 20 anos em 2 multinacionais. No ano passado eu resolvi, eu acredito que tenha cumprido a minha etapa, né, de um período, e eu quis buscar fazer outras coisas que estivessem mais conectadas ao meu propósito de vida. E hoje o meu propósito maior está nessa questão educacional e de transformação de pessoas, de transformação cultural no Brasil, daquilo que eu puder contribuir. Então, eu acabei, no ano passado, tirei um sabático, fiquei alguns meses viajando, tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis na Ásia, no Oriente Médio, fiquei com uma mochila nas costas e pensando o que eu vou fazer, qual que é a minha próxima etapa. E eu tenho, já tive a oportunidade de montar uma assessoria com foco em gestão de riscos, compliance, melhoria de produtividade. Já estamos começando a trabalhar em alguns projetos, trabalhando com treinamento, gerenciamento de crise. Tem uma outra parceria muito interessante também na parte de comunicação e media training, não só na questão de envolvendo gerenciamento de crise, mas também treinamento de mídia. E numa parceria muito interessante, é um escritório renomado do interior de São Paulo, com base em São José do Rio Preto, bem conhecido no interior do Brasil, também aqui na capital, escritório com foco na área do agronegócio e trabalha em diferentes áreas, que é o PCPM, com base em São José do Rio Preto e filiais aqui em São Paulo. A gente tem feito um trabalho muito interessante, oferecido um trabalho nessa parte de mudança de cultura de integridade, gerenciamento de riscos jurídicos, melhoria de produtividade e eficiência, e dentre outras áreas do direito. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, queria saber se você tem alguma dúvida, algum ponto adicional, e peço que você possa deixar meu contato para as pessoas que queiram bater um papo, queiram conhecer melhor um pouco não só um pouco desse trabalho, mas tenham outras dúvidas, tenham algum outro ponto que queiram abordar e queiram que a gente possa especificar e detalhar um pouco mais. Perfeito. Você chegou a deixar os seus contatos no slide, Alexandre? Eu vou colocar o último isso? Isso, eu vou colocar os detalhes no slide e te mando a versão final. Tá bom, aí a gente compartilha com os congressistas. Na verdade, eu só tenho a lhe agradecer, né, pelo tempo, pelo carinho que tem nos direcionado desde o primeiro contato, né, é perceptível em você esse propósito, querer contribuir com o desenvolvimento de pessoas, com essa questão de realmente trabalhar o desenvolvimento independente da doação de tempo, e é muito bonito de ver isso. A gente se relaciona com muitos advogados, é claro, mas existem alguns que fogem um pouco da curva, e tem aí o meu reconhecimento, que com certeza você faz parte desses, que são muito diferenciados e agregou muito valor ao nosso evento. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço novamente. Tá certo. Até a próxima, Alexandre. Tchau, tchau.